Fala galera, beleza? É bom ter vocês mais uma vez aqui no canal do Sem Grilhões, acompanhando o programa Seja Livre. E é bom lembrar você, se você ainda não segue o canal, clica aí embaixo no sininho, faz a sua inscrição, porque assim você valoriza o trabalho que a gente tem desenvolvido. E a gente tem uma alternativa que é top também, você pode acompanhar pelo Spotify. Então quando você estiver numa viagem aí, quiser dar o play, acompanhar toda a nossa playlist ali, pode ter certeza que você vai desfrutar aí do melhor de Deus. E o programa de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta bem clara e objetiva. Qual é o problema que você tem escondido até o dia de hoje? Estou falando daquele problema que na hora que você vai dormir, ele te acompanha. Aquela situação com a qual você não consegue se libertar. Pensa a respeito disso por um instante. E hoje o objetivo do episódio ele é bem claro. Eu quero aqui, através da luz da palavra, te trazer esclarecimento de como você faz para sair dessa escuridão, como você faz para pegar esse problema, trazer à tona, resolver e atravessar essa ponte e ver um futuro brilhante que está à sua disposição. Faz uma pergunta para você mesmo. O que eu tenho a perder se eu abrir o meu coração, se eu pegar essa questão que eu estou lutando e resolver tratar disso? O que eu tenho a perder? A resposta é que você não tem a perder, você tem a ganhar. A partir do momento que você trabalha esse processo de confissão, quando você abre a sua boca para tratar de uma questão que tem te acorrentado, que tem te aprisionado por tanto tempo, você realmente descobre um caminho para a verdadeira cura e liberdade. E hoje a gente está fechando aqui um ciclo, né, do passo 4, a gente teve vários episódios falando a respeito disso, né? É como se a gente tivesse mergulhado no mais profundo do eu ali, né? Aquela questão que é mais íntima, questões que você teve dificuldade talvez por tanto tempo. Se você for aí de uns episódios para cá e acompanhar tudo que tem sido dito, com certeza você vai encontrar um caminho, para uma solução, né? Uma saída para essa dificuldade que você pode dar nome, essa situação que você enfrenta. E rapidamente eu vou lembrar o que o princípio 4 ele traz para nós. Ele fala assim: abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. E o versículo bíblico está em Mateus, no Sermão do Monte, fala: felizes os que têm o coração puro. E o passo 5, que ele vai de encontro, né, com essa proposta, ela fala, esse passo diz assim: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Em Tiago 5,16, a palavra nos diz: confessem suas falhas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. E o que significa ter o coração puro diante de Deus e diante dos outros? Você pode estar se perguntando, será que isso realmente funciona? Se eu for lá abrir minha vida para alguém, se eu for lá e trabalhar essa dificuldade, isso não vai aumentar o meu problema? Isso talvez não vai se espalhar, outras pessoas vão saber o que está acontecendo comigo, qual a dificuldade que eu enfrento? Por isso que você deve ser extremamente seletivo. Você não vai abrir a sua vida para quem não abre a Bíblia, para quem não compartilha os mesmos valores o qual você tem buscado. E aqui eu compartilho com toda a convicção e com base no que a palavra de Deus diz, que o poder de cura, ele está na confissão. A partir do momento que você confessa a Deus, ele vem e te perdoa. O Salmo 130, ele nos lembra disso. O Salmo 130, no versículo 1, diz assim: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava num profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Ao versículo 4, que maravilhoso. Mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos. E a prática de Tiago 5,16, que a gente leu, vou reforçar aqui novamente, que diz: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Então aqui tem uma mensagem bíblica clara e direta. Estou falando que você vai abrir o coração para alguém que está a fim de dar opinião, né? Ou de te colocar mais para baixo em relação àquela dificuldade que você está enfrentando. Tem que ser alguém simplesmente que crê em Deus, alguém que você tem um relacionamento, né, próximo, alguém que você confie e que esteja disposto a simplesmente te ouvir e praticar o que esse versículo propõe. Essa receita que o Senhor tem para nós é incrível, é o que traz a cura e a liberdade. Aí eu falo a cura espiritual, a liberdade tanto espiritual quanto física, é algo incrível que acontece quando a gente pratica esse princípio. Mas eu tenho que te dizer aqui, vai ter algumas coisas que você vai perder. Você vai perder o isolamento, porque talvez, né, quando você estava enfrentando
uma determinada dificuldade ali, você não abria com ninguém, você lutava sozinho, né? Você se fechava. Então, a partir do momento que você pratica esse princípio, você confessa e abandona um determinado comportamento, a graça de Deus, a misericórdia dele vem sobre a sua vida e você experimenta algo novo, né? E você sai daquele isolamento, daquele quarto escuro, daquele poço fundo para viver uma vida de comunhão, né? De relacionamento com outras pessoas, sem motivo para vergonha, porque você foi perdoado e curado pela palavra de Deus. Tem uma outra coisa que você vai acabar abrindo mão, daquela dificuldade de perdoar os outros. Porque normalmente, né, quando a gente tem algo que a gente luta, sabe que precisa de perdão e não alcançou a liberdade, né, não conseguiu tirar aquela pedra do caminho, com muita facilidade isso você pode usar de forma até inconsciente como uma justificativa, né, para culpar os outros, para ter os relacionamentos ali conturbados ou situações que você viveu e não consegue simplesmente liberar o perdão para que a outra pessoa possa avançar e para que você mesmo, né, saia desse tumulto, né, que está lá no mais profundo da sua alma, né? Então, quando você encontra a liberdade, né, quando você experimenta o perdão de Deus, com facilidade você transfere isso para outras pessoas, né? Você deseja que elas também sejam alcançadas por esse perdão, essa misericórdia que alcançou a tua vida. E tem mais alguma coisa que você vai precisar abrir mão. É do orgulho, você vai perder o orgulho, porque no lugar do orgulho entrou a humildade. Então esse é como se você estivesse calçando sandálias, assim, né? Teve uma época que se falava, né, das sandálias da humildade, né? E realmente é assim que a gente tem que se apresentar diante de Deus. A gente tem uma dificuldade, a gente vai lá, humildemente apresenta para Ele, pedindo perdão. E quando a gente eleva, né, ali o nossa caminhada com o Senhor e tem pessoas de confiança o qual se aproximam, pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa compartilhar a nossa vida, são com essas que a gente vai encontrando cura também, né? Uns com os outros, a gente confessando uns aos outros e orando uns pelos outros, né? Esperando só pelo favor de Deus nas nossas vidas. É assim que a gente experimenta um processo de libertação e cura. E aqui, algo que você verdadeiramente vai ganhar, né? Eu venho falando de cura, de liberdade, né? A gente precisa dividir, né, a situação aqui. Quando eu citei o Salmo 130, a Bíblia fala o perdão a gente alcança no Senhor, a cura também, é o Senhor que vem e nos cura. Mas quando a gente vai sendo polido mesmo, né? É a partir do momento que a gente consegue abrir uma situação ali muito, às vezes, comprometedora, a gente abre para mais alguém e trata a respeito daquela questão, é uma maturidade que a gente ganha, né? A partir do momento que a gente rompe com isso, né? Sabe aquele momento onde nada mais importa, o que os outros pensam a respeito do que está na cabeça deles, entre eles e Deus, isso não me diz respeito, porque eu alcancei o perdão do Senhor, a cura através do Senhor, eu já sou livre, né? Eu sou livre, inclusive, do que os outros pensam a meu respeito ou deixam de pensar. Então, essa tranquilidade, né? Esse coração puro, essa paz com quem você consegue caminhar. Então essa é uma das coisas que você ganha caminhando com o Senhor e vivenciando, né, de forma prática esses valores, esses princípios que eu estou compartilhando aqui nesse episódio. E eu preciso reforçar, né, que o pecado escondido é algo que apodrece dentro de nós, né? E hora mais, hora menos, aquela situação ela vai vir à tona e normalmente é da forma mais trágica possível, né? Então pode ter certeza, né, que o Senhor te dá a sensibilidade para que se novamente você vier a pecar, você facilmente perceba isso e venha reagir, né? Você não venha se acostumar com essa situação, para que a liberdade para a qual Cristo te libertou, está lá em Gálatas 5, você consegue se aprofundar no que diz esse contexto, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou e não para que a gente volte a viver um jugo de escravidão. Então, se você alcançou, né, essa experiência do que é ser liberto, do que é viver curado, lute para permanecer nessa condição. E uma coisa também que você ganha, né, quando você experimenta esse processo de libertação, né, você vai desenvolvendo relacionamentos, né, você vai vivendo momentos de comunhão. E às vezes assim, né, tem muita gente que acha que comunhão é sentar, comer e beber. Não, sentar e trocar uma ideia, falar o que eu estou passando é isso, isso e isso. É nessa condição que eu entendo que há um verdadeiro nível de comunhão uns com os outros, né? A gente se conhece uns aos outros, a gente se relaciona uns com os outros, né? E faz de alguma forma o melhor que está em nós, né, oferecer para o próximo, né? A gente ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, a gente alcança um amor próprio, né, se relacionando com Deus, e a gente transmite isso para o próximo, porque se você recebe o amor de Deus, você não vai querer que isso fique parado em você.
Então, uma das maneiras de demonstrar o amor de Deus é você ouvir atentamente o que alguém está vivenciando para que ela tenha condição de alcançar a liberdade, assim como um dia você foi alcançado. E aqui é algo que eu quero frisar, né, antes da gente concluir, né? Vivenciando esses princípios, vivenciando esses valores bíblicos, pode ter certeza que a sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus, ele é retomado, né? Se por algum motivo, em algum momento você se afastou, você praticando isso, você volta a se relacionar com Deus, você permanece próximo dele, se torna íntimo novamente dele. Porque se existe uma coisa que nos separa de Deus é o pecado. Agora, a força do pecado vai até o momento em que você pediu perdão, ao momento que você confessou e abriu mão de viver aquela situação. E essa conexão com Deus é o caminho aberto para a gente ter bons relacionamentos com outras pessoas também. E se a gente for falar, né, que esse tripé, né, de corpo, alma e espírito, quando a gente tem o nosso corpo liberto, né, tem a nossa mente livre e a nossa vida espiritual está caminhando, né, é tudo que a gente precisa, né, para a gente viver a plenitude. E os princípios que eu tenho compartilhado, eles são valores que são extraídos do Sermão do Monte. Então, se você parar ali e ver o que a Bíblia diz, o que ela propõe em Mateus 5, 6, 7, ali você vai ver que são os valores ali básicos, né, para situações cotidianas da nossa vida ali, para poder viver bem, né, para que a gente realmente venha desfrutar do melhor de Deus num plano que é cheio de dificuldades, né? Isso é possível, né, com a direção de Deus e com o esforço de cada um de nós, né, com o desejo de viver esses valores. Então eu espero, né, que com toda a sinceridade que o episódio de hoje, o conteúdo que foi compartilhado, esses valores bíblicos venham realmente se aplicar, né, na sua vida, para que o impacto deles seja percebido, né, para que a sua relação com Deus seja restabelecida, os relacionamentos talvez que estavam rompidos ao seu redor, aquela situação de isolamento, como eu compartilhei, isso tudo seja rompido, né? E você viva os planos de Deus, né, para a sua vida. Então pode ter certeza que esse é o nosso desejo. Enquanto o Senhor nos der aqui a direção, vamos estar trabalhando para que cada um seja livre, para que as pessoas ouçam, né, essa palavra, para que elas venham alcançar aí o melhor de Deus e desfrutar desse plano maravilhoso que Ele tem para nós. Deus abençoe e até o próximo episódio.